Tudo bem? Graças a Deus por mais um vídeo abençoado em Cristo Jesus. O Wilson Pereira com vocês mais uma vez, trazendo uma palavra para o seu coração, através desse canal Preciosidades. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem, sua família esteja bem, seus negócios estejam bem, sua família toda esteja bem, em nome de Jesus. É o meu desejo sincero para o seu coração. Graças ao Senhor. Nessa noite iremos ver, mas damos continuidade a uma porção do livro de Mateus. Ó Senhor Jesus. Bem, no livro de Mateus, no capítulo 16 e o versículo 3 em diante, Jesus levou seus discípulos para as bandas de Cesareia de Filipe. E no caminho o Senhor perguntou para eles: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles disseram que era: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas Jesus perguntou para os discípulos: e vós? Continuou ele: quem dizeis que eu sou? Naquele momento, Pedro tomou a palavra. Ele respondeu. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, aleluia, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Messias, o esperado, o Filho do Deus vivo. Deus é vivo. E o Filho de Deus é vivo, é a palavra, é o Criador, ele é maravilhoso, ele é tudo o que precisamos. Ó Senhor Jesus. E no versículo 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Aleluia. Nenhum dos discípulos sabia quem era Jesus. Mas o Pai revelou quem era Jesus para Pedro. E Pedro imediatamente respondeu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor Jesus. No capítulo 4, quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo, ele foi conduzido ali pelo Espírito Santo. E ali passou 40 dias e 40 noites com fome. E naquele momento que ele estava jejuando e veio a fome, aí ele sentiu uma grande fome, e o diabo chegou para tentar Jesus e mandou que Jesus transformasse aquelas pedras em pães, aquelas pedras que estavam no deserto, transformasse em pães. E Jesus falou que não só de pão viverá o homem, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Não só nós vivemos de pão, não precisamos do pão todos os dias, somente de pão, nos alimentarmos de pão, nos preocuparmos com as coisas terrenas, com as coisas terrenais, mas precisamos alimentar o nosso espírito. E só alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, por meio da oração, por meio da comunhão e por meio da leitura saudável, de ouvir a pura palavra divina. Nesse momento você está alimentando o seu espírito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus é uma palavra viva. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a palavra de Deus nos diz que Deus criou o universo por meio da sua palavra. Está escrito na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, nos fala isso, que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Aleluia! Graças ao Senhor. Então essa palavra foi criada, essa palavra criou todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio existir das coisas que não aparecem. Então as coisas visíveis, ela veio aparecer por meio das coisas que não existiam. Ó Senhor Jesus, tudo foi criado por meio da palavra de Deus. Deus falou e as coisas foram criadas.
Mas quem é a palavra de Deus? É o próprio Filho de Deus, é o próprio Cristo Jesus. Ele é o Verbo de Deus, o Verbo Criador. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Então as coisas visíveis veio a existir das coisas que não aparecem. Não existia nada neste universo. Então Deus falou e as coisas começaram a existir. Ó Senhor Jesus. Então realmente Deus é invisível e as coisas começaram a criar do nada. Ó Senhor, algumas coisas invisíveis já existiam, mas quando Deus falou, elas começaram a aparecer. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 diz assim: no princípio era Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Versículo 3: disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e a noite trevas. E as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Então as coisas aqui não existiam. E Deus, como a luz não existia fisicamente, mas ela já existia invisivelmente, porque essa luz é o próprio Deus. Então quando Deus falou: haja luz, então houve luz. A luz veio a existir das coisas que não existiam. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 9 o Senhor diz: apareça a porção seca. Ela estava escondida, e Deus disse: apareça a porção seca. E a porção seca apareceu, que foi a terra. E daí todas as coisas foram criadas por meio da terra, por meio da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é muito rica. Graças ao Senhor pela sua palavra. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, que nós precisamos da palavra do Senhor. No capítulo 33 de Salmo, no versículo 9, diz assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O versículo 6: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então todos os céus, todos os exércitos dos céus, que são os anjos, foram criados por meio do sopro da palavra de Deus, por meio da boca de Deus. Então nosso Senhor Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ainda no livro de João, capítulo 1, nós vimos aqui o seguinte, alguns versículos muito preciosos. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra, que é o verbo, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia! Então nós vemos aqui que quem é Jesus, quem é Cristo, essa pessoa que está se referindo aqui, que João está se referindo, é o próprio Senhor Jesus. No versículo 10 diz assim: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11: ele veio para o que era seu, os israelitas, e os israelitas, que eram os seus, não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, esse verbo de Deus se fez homem, se fez carne, e viveu entre nós, viveu entre os homens. E um dia ele foi à cruz por nós. Ele era cheio de glória, ele era cheio de vida. Ele foi à cruz por nós, para morrer por nós como homem, para derramar o seu sangue precioso, para que nós recebêssemos a vida divina, a vida de Deus. Por um lado, Jesus, ele tornou-se um homem, mas antes ele é Deus. Então ele tem a natureza humana, mas também tem a natureza divina. Nesse versículo 14 nós vemos que ele se tornou carne, se tornou homem,
mas no versículo 1 nós vimos que ele era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, que é a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nos céus, na terra, no mar. Todas as coisas, os peixes, as árvores, os anjos, os animais celestes, tudo foi criado, as nuvens, tudo foram criados por meio dele. E sem ele, sem Cristo, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Graças ao Senhor, que Jesus é o Criador. No livro de Provérbios fala que ele era o arquiteto de Deus, que foram criando todas as coisas. Deus criou tudo por intermédio de Jesus. Então todas as coisas vieram a existir do nada, daquilo que não existia. Ele é o centro da criação de Deus. Ele é o Criador de todo o universo. Nós somos gratos ao Senhor porque Jesus é tudo que nós precisamos. Então Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, o nosso Deus é triuno, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ele é o Deus maravilhoso, o Deus único, o Deus Criador de todo o universo. Nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, para que um dia Ele viesse morar em nós. Louvado seja o Senhor. Então nessa noite vemos aqui mais uma porção da palavra de Deus referente ao livro de Mateus. Deus abençoe a sua vida para a glória do nome do Senhor. Senhor, te louvamos, te bendizemos, engrandecemos o teu nome, somos gratos a ti pela tua palavra, pela tua vida, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor. Continue, Senhor, abençoando, Senhor, a vida de cada um de nós, a vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, a sua família, os seus filhos, seus pais, seus vizinhos. Abençoe ricamente, Senhor, que eles possam se encher do Espírito, se encher da sua palavra, por meio da sua palavra, por meio da comunhão contigo. Abençoe a vida de cada um deles, Senhor. Livra de todos os males, livra dos problemas, livra das guerras, livra das fome, livra das doenças. Senhor, encha eles com a vida do Senhor. Dá-lhes a vida eterna, dá-lhes a salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e não esqueça de invocar sempre este nome para que você receba a vida. Aleluia! Lembre-se, Jesus é a palavra viva de Deus. Aleluia por essa palavra.